Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mentes que Inspiram e hoje com uma convidada maravilhosa, que é a Natália Magalhães, musicoterapeuta, e com uma outra convidada lindíssima também, que a gente tem todo um carinho, que é a fonoaudióloga Carolina Laux. Gurias, bem-vindas. Bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Gurias, é um prazer receber duas profissionais desse gabarito aqui no nosso programa, né? Eu tenho um carinho todo especial, já conhecia e já conheço o trabalho de vocês anteriormente, e eu quero que as pessoas que estão nos vendo consigam ter esse mesmo carinho, essa mesma admiração que eu sinto pelo trabalho das duas, né? Numa área que é tão importante, que é a inclusão, que é a terapia para dar funcionalidade, dignidade para as crianças de inclusão. E eu quero começar falando com a Natália. Vamos começar com a Natália. Natália, me fala como é que a música chegou na tua vida? Vanessa, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui contigo. Sabes que a nossa história já tem uma certa caminhada. A honra é minha. E, Vanessa, eu venho de uma família que ela é extremamente musical. Então, desde pequena, nós em casa, nós sempre fomos estimulados a estar em experiências musicais. Eu toco violão desde os meus 7 anos, sempre estive em grupos corais, bandas marciais. E hoje eu entendo que a música, ela também cumpriu um papel regulatório muito importante. Pensando principalmente na minha caminhada acadêmica, pensando na entrada no ensino regular, e na minha condição de ser uma criança hiperativa, né? Então o violão ele entrou na minha vida como sendo um instrumento justamente para auxiliar na minha autorregulação, né? Na adequação desse nível de atividade que era extremamente elevado, né? Mas a música, eu sempre experienciei esse formato de música, não como sendo uma experiência simplesmente para que a gente consuma do ponto de vista estético, sim, mas também com esse papel de organizar com essa função que vai além, né? Então, e aí, consequentemente, né, da criança que ganhava a fita cassete do pai, aí já entregando um pouco da idade, mas com a seleção de músicas aí, com o Beto Barbosa e afins, né? Mas dessa criança, então, que utilizava essa fita cassete para dançar e, então, para se expressar, surgiu a adolescente, a adulta que teve que escolher uma profissão. E aí me lembro da minha professora de música, né, que com muito carinho comentou comigo da existência então do bacharelado em musicoterapia e do quanto faria sentido para mim seguir por essa trajetória profissional. Mas tudo sempre partiu dessa experiência, né, que eu tive dentro de casa. E quando tu percebeste que a música ela poderia servir como uma ferramenta transformadora de inclusão, né? Eu sou mãe atípica, eu vi o quanto a música através, né, junto com a fono, inclusive, pessoal, este encontro hoje é baseado num projeto lindíssimo que essas duas têm, né, uma dupla assim infalível, Batman e Robin, o Robin e Batman. Né? Mas é tão importante a gente trazer essa informação porque assim a música ela é transformadora na vida de qualquer pessoa, né, gurias? E Natália, assim, uma admiração imensa pelo teu trabalho e assim quando a gente soube deste trabalho em grupo junto com a Fono Carol, falei, gente, não tem como não ser perfeito, né? Mas quando é que tu percebeu a música como ferramenta transformadora para a inclusão? Vanessa, quando a gente entende que estando em uma experiência musical, a gente consegue colocar como parte dessa experiência pessoas que sabem cantar, que não sabem cantar, pessoas que estão passando por diferentes quadros de ansiedade, de depressão, que tem alguma limitação motora, e todas essas pessoas com as suas histórias de vida, com as suas particularidades, elas conseguem estar em conjunto em uma mesma experiência musical. É inevitável a gente não lembrar da inclusão no seu conceito ou naquilo que deveria ser a nossa inclusão, tá? Então, é justamente quando nós estamos juntos e a gente consegue compartilhar de um mesmo evento musical, é justamente essa cena, esse recorte da vida que nos remete diretamente à inclusão. E quando a gente trabalha na musicoterapia, talvez para o musicoterapeuta fique muito claro essa ponte que a gente acaba construindo. Verdade. Porque a música ela não fica só no espaço terapêutico, né? Todo paciente, toda criança, adolescente, independente da sua faixa etária,
que passa por um atendimento de musicoterapia, ele não deixa só a musicalidade ali, naquelas paredes. Exatamente. Essa musicalidade, ela transborda as paredes do espaço clínico, né? E aí a gente entende que, poxa, toda essa construção, todo esse encontro musical, ele também está servindo para mostrar para aquela pessoa que ela é capaz de fazer alguma coisa e fazer algo que tem um valor estético inestimável diante de toda a sociedade. Maravilhoso, maravilhoso. A música em todos os espaços para todos, né? Exatamente. É muito legal. Agora vamos falar um pouquinho com a Carol. Carolina, fonoaudióloga, né? Teu trabalho é fundamental e importante para dar voz a quem não tem ou a quem tem dificuldade. Isso é impagável, é inestimável. Mas como a Carol, fonoaudióloga, ela teve o seu contato, a sua conexão, a sua intersecção com o universo da música? Então, oi Vanessa, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, eu acho que o meu contato com a música, claro, né, sempre tive um contato desde a infância com a música, sempre gostei muito, mas eu acho que quando eu comecei a atender, desde o meu início, assim, da minha prática clínica, quando eu comecei principalmente a atender crianças atípicas, eu via que a criança sempre reagia diferente quando tinha um instrumento, uma música, uma brincadeira melódica ali envolvida. Isso começou a me chamar a atenção, principalmente o quanto a criança engajava mais, né? Eu conseguia chamar a atenção da criança através da música, assim. Então, por mais que eu não toque nenhum instrumento, né, fico ali nos chocalhos no máximo, na percussão, mas com certeza eu fui buscando, então, né, um pouco mais de conhecimento para tentar agregar cada vez mais para o meu atendimento o uso da música, né, que é fundamental para o desenvolvimento ali da comunicação e da linguagem. Então, claro, depois que eu comecei a atender com a Nath, né, e a gente começou a cruzar essas duas áreas, com certeza fundamentou ainda mais a minha prática, né, os atendimentos conjuntos, e eu fui levando para o meu atendimento individual também, o que eu ia observando que dava certo e o que, né, fazia as crianças engajar, motivar e dar um significado, porque ele, né, recurso ali. Então, passou de ser um recurso lúdico para ser um recurso que realmente hoje em dia é bem mais estruturado, digamos assim, no meu atendimento. Perfeito. E é um casamento perfeito, né? Sim. E por conta desse casamento perfeito que eu tive a honra de experienciar com os meus meninos, eu queria saber quando é que vocês duas se cruzaram profissionalmente, como é que aconteceu esse encontro profissional e para além desse encontro, quando é que vocês pensaram, opa, acho que a gente pode criar algo muito especial juntas? Vanessa, eu acho que esse encontro da fonoaudiologia e da musicoterapia ele é um encontro muito natural, quando a gente entende que a gente tem duas especialidades que se conectam através do objetivo da comunicação. Perfeito. Né? A fono trabalha fala, trabalha linguagem, trabalha comunicação, mas a musicoterapia também faz isso através do estímulo musical. Né? O que seria o mundo ideal, como a gente diz, né, Carol, é a gente entender que toda vez que uma fono ela precisa sempre estar cantando ou buscando música para o seu atendimento, seria um movimento extremamente natural de chamar a musicoterapeuta, olha, preciso de ajuda, né, precisamos nos conectar. E coincidentemente eu e a Carol, nós tivemos alguns casos que nós tivemos que fazer algumas trocas, né, sobre algumas situações específicas como essas, da necessidade de ter muita música no atendimento. Né? E eu olhei e disse, Carol, né, então... Por que não? Por que não? Né? E esse nosso projeto dos grupos de fonoaudiologia e musicoterapia, ele emerge exatamente dessa realidade do dia a dia clínico. Né? Eu acho que isso é bem importante, assim, de destacar que a gente não cria um ambiente artificial. É a partir dessa necessidade real de a gente, poxa, eu estou cantando muito no meu atendimento. E aí a gente passa para o primeiro ponto, né, Carol, que seria um atendimento individual, ou seja, uma criança ou um paciente, independente da sua faixa etária, com a intervenção conjunta nossa. Né? Perfeito. E aí depois, no segundo passo, né, o atendimento em grupo, né, quando a gente pensa em habilidades de comunicação social, né, de unir as duas. E aí, então, por isso a gente acabou trazendo pacientes que tínhamos em comum e que tinham objetivos em comum. A Carol talvez não tinha como meta aprender a cantar, né, naquele momento. Mas a intervenção, e isso também é bem importante, né? Mas então a fonoaudióloga precisa saber cantar para participar de uma intervenção com a musicoterapia?
Não. Graças a Deus Mas não. a sensibilidade E eu está acho, aflorada nesse momento. Eu acho que tem um fator também, que eu sempre comento, né? A gente nunca consegue dar conta sozinho, né, do paciente. Isso. Então, quando a gente vai dividindo com outros profissionais, né, essas dificuldades ou até essas facilidades, né, conseguir acessar mais facilmente, né, a criança através da música, o que tu acha que eu posso fazer para dar continuidade e tá aberto, né, a ter essa troca com outros profissionais, eu acho que enriquece o nosso profissional, né, o nosso lado profissional, mas quem ganha, obviamente, sempre é a criança, né, o paciente ali. E eu acho que isso aconteceu de uma forma muito natural entre eu e a Nath, né, a gente sempre se buscava muito, tanto a Nath em relação à parte de comunicação, eu em relação à parte da música, e a conversa foi avançando até realmente a gente, e como a Nath falou, né, a fono e a música, elas andam, né, lado a lado, assim, e a gente, desde o início, viu muito potencial, né, em juntar e estreitar mais ainda essas áreas e ser complementares, de fato, né? Perfeito, né? Exato, cada um respeitando, obviamente, a sua área, né, uma questão ética, assim, mas eu acho que ser complementar, assim, é o que realmente faz diferença nesse projeto. E é verdade, vocês são muito complementares, gurias, assim, é um trabalho lindo, né, todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer esse projeto. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como é que funciona a formação desse grupo para crianças autistas, né, que é o chão de vocês, é o dia a dia terapêutico de vocês. Né? Como é que funciona a formação? A Nath já falou um pouquinho, né? Precisa de ter algumas características que sejam convergentes. Contem um pouquinho pra gente como é que funciona. A gente trabalha basicamente com algumas divisões, né, Carol? A gente constrói os grupos, por exemplo, com crianças que fazem uso de recursos de comunicação alternativa. Né? Então, essa é uma modalidade de grupo. A gente tem os grupos de pragmática, que seriam aquelas crianças que já têm um vocabulário, que já tenham, pensando em termos de habilidade de fala, de linguagem, um certo score, mas que ainda tem dificuldades em fazer um uso funcional de todo esse instrumental. Sim. E também as crianças que têm algum atraso motor ou quadros de apraxia de fala, que daí é um outro grupo. A gente entende que são 3 modalidades de estímulos completamente diferentes e exatamente por isso o número de participantes varia, né? O grupo de comunicação alternativa, por exemplo, pela necessidade de modelagem, é um grupo que tem menos integrantes. O grupo de pragmática, em que a gente não precisa modelar, dar tantos modelos, é um grupo que tem mais integrantes, né? Mas a gente daí faz uma avaliação do perfil da criança, né? Diagnóstico, funcionalidade, habilidades comunicativas, musicalidade também, né? A parte de responsividade auditiva, levando em consideração os casos daqueles que têm alguma sensibilidade, algum tipo de som, alguma característica sonora também. Então a gente faz toda essa avaliação completa para determinar a composição do grupo. E aí os grupos são atendimentos de um horário na semana. A gente até hoje não fez essa indicação de 2 horários na semana, porque afinal de contas são 2 demandas full time, né? Por mais que sejam atividades estruturadas a partir da música, mas é muita demanda, se exige muito das crianças, né, neste momento em grupo, então a gente nunca indicou mais de uma vez na semana. E aí tem, então, algumas atividades que são da rotina fixa. E a gente tem as outras chamadas atividades de quebra de rotina, que aí a gente realmente desconstrói tudo, porque realmente o espaço terapêutico é o espaço que a gente entende que é o mais adequado para se auxiliar esse grupo a construir recursos internos e recursos comunicativos adequados para essas situações. E, ao mesmo tempo, né, é onde a gente entende que a gente pode trabalhar determinados aspectos da rotina que talvez essas crianças não tenham oportunidade de participar. Né? E quando eu me refiro a isso, quando eu trago esse tópico, trago festinha de Halloween, que daqui a pouco tem por aí, né? A própria festinha de Natal, a caça ao ninho, a comemoração dos aniversários. Então, as temáticas que integram um pouco a vivência, né? A vivência dessas crianças. Isso. Né? E eu acho que essa questão da avaliação, ela é bem importante pontuar, assim, porque a criança ela é avaliada individual e em grupo, né? A gente conseguir ver
as suas limitações e as suas potências também, né, para a gente conseguir integrar. E a gente, claro, a gente tem essas divisões temáticas, digamos assim, né, seja ela pelo uso da comunicação alternativa aumentativa, pelo diagnóstico ali de apraxia ou atraso motor, mas a gente também avalia essa demanda, né, individual e em grupo que cada criança que integra ali o grupo precisa, né, até para a gente conseguir planejar essas atividades, né, de uma forma que englobe todas as crianças que estão ali, que, né, vão suprir essas demandas de todos, mas também um fator grupo, né, o fator social. E isso que a Nath falou, né, dessa questão de que realmente, né, é uma atividade que demanda muito da criança, né? Ela precisa dar conta de 2 terapeutas, mais as outras crianças, né? Mais a interação entre pares. E a nossa ideia no grupo é justamente conseguir fazer essa ponte, né, da criança interagir com seus pares, tendo um suporte ali das terapeutas. Então, por muitas situações que acontecem no grupo, a gente consegue mediar no momento e dar esse suporte, seja comunicativo ou de interação, para que ela consiga dar conta dessa interação. Isso é uma coisa bem bacana e que acontece muito nessas quebras de rotina, né? Então, a gente é um treino também, né, de habilidade social, né, para além de comunicação. E que funciona muito, muito bem, assim, né, que a gente consegue dar conta de várias demandas sociais que né, eu sempre brinco, é um ambiente controlado, mas que tem um fator ali social, né, que envolve essas crianças, né. E gurias, com essa experiência toda, com esses grupos lindos que vocês têm, né, esse dia a dia com essas crianças, teve alguma história que emocionou vocês e que ela representa muito a potência do trabalho de vocês? Vanessa, teve uma Páscoa e a gente nunca tinha se dado conta disso, né? Mas a gente resolveu fazer uma caça ao ninho adaptada, né? E aí os pais participavam, tinha toda uma dinâmica, todo um repertório trabalhado. E a gente fez as patinhas, tudo, e lá pelas tantas, acompanhando as crianças, as famílias, se estava tudo ok, aquela preocupação do terapeuta, né? Se está tudo sob controle. Uma mãe chorava muito, né? Me arrepia de lembrar, é impossível não se emocionar, porque a gente se aproximou, claro, com toda delicadeza, perguntou se estava tudo bem, e a mãe chorava porque a menina tinha 6 anos e tinha sido a primeira caça ao ninho que ela tinha participado. Que a menina nunca tinha conseguido fazer todas aquelas etapas, e era um mapa. Não era o ninho do outro lado da porta, havia uma necessidade de deslocamento. Tu sabes que isso às vezes é por si só um grande desafio. Sim. Né? E, enfim, e nós nos deparamos com essa emoção da mãe, então, que pela primeira vez ela tinha participado com a filha de uma caça ao ninho. E isso não tem como, o terapeuta, por mais que a gente tenha todo um preparo para lidar com essas situações, é impossível que a gente não se emocione. E nos toca principalmente porque aí a gente se dá conta que a nossa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que transborda a vida da criança e ela atinge a vida de toda uma família. É verdade. Né? E toda uma rede de expectativas que muitas vezes são muito difíceis de serem alcançadas. Mas que ao mesmo tempo, se a gente tem um olhar mais sensível, se a gente consegue acolher na diferença e construir recursos, ser às vezes a mão que segura aquela mãozinha pequena, se vem, né? Ou canta uma música para aquele momento, a gente pode facilitar e oportunizar essas experiências que às vezes a gente nem se dá conta do quanto são desejadas e do quanto são valiosas. Sim. E Nath, como é que a música ela atua no cérebro da criança autista, no desenvolvimento dessa criança autista? Eu acho que nós temos muitas famílias atípicas nos vendo, e trazer um assunto como esse, né, a fonoaudiologia, a musicoterapia como estímulo, né, para esse tipo de ação que vocês fizeram, né, e de superação, porque foi o que aconteceu com essa família, com essa menina, né, pequenas vitórias diárias é o que compõe a vida da família típica. Como é que a música ela faz essa atuação, como é que ela consegue desenvolver o cérebro da criança autista? Vanessa, quando a gente entende que o estímulo musical ele não é processado em uma única área no cérebro, mas ele ativa vários circuitos neurais, a gente de imediato a gente consegue entender por que crianças tão diferentes, porque o espectro autista ele na verdade é isso, a gente tem o mesmo diagnóstico, mas com diferentes sintomas e intensidades de sintomas, como é que a gente consegue fazer
com que, apesar dessas diferenças, a gente consiga uma expressão musical, né? Eu gosto muito da metáfora, quando a gente olha lá de cima do avião, que a gente vê várias luzes, os postes com as luzes conectados. Se a gente trouxer essa metáfora para o nosso cérebro, a gente pode entender que a música ela é capaz de ativar vários postes e, inclusive, estabelecer diferentes caminhos. O cérebro do autista ele é um cérebro neurodiverso, que funciona de uma maneira diferente. Ele não tem uma lesão, ele não tem nenhuma área que não esteja ativa. Então, a gente, com o estímulo musical, a gente consegue construir caminhos alternativos, né? A gente consegue ativar áreas relacionadas à fala, à linguagem, áreas motoras, sensoriais, e aí também ativar desde estados de alerta, ampliar essa ativação de estado de alerta, que a gente sabe que é extremamente importante para o processo de aprendizagem, além de promover a ativação prolongada de circuitos dopaminérgicos que são extremamente importantes para a ludicidade, para transformar a intervenção terapêutica em algo mais leve para essa criança. E Carol, como é que a música auxilia no desenvolvimento funcional da fala? Só para a gente fechar essa caixinha. Então, a gente sabe que no cérebro o processamento da fala e da música, eles acontecem muito próximos, né, em áreas que se comunicam o tempo inteiro. Então, quando a gente canta ali, né, para a criança ela está desenvolvendo essas habilidades, como a Nath falou, questões motoras, de memória e de compreensão também. E acaba que a gente tem na fala ali o ritmo, a entonação, as pausas, e isso tudo a gente tem na música também. Né? Então, quando uma criança ela consegue acompanhar uma música, ela está ali aprendendo num ambiente mais natural, digamos assim, a organização da sua própria fala. Né? Então, ela consegue perceber os sons, né, que nem eu disse antes ali, consegue perceber os sons, consegue perceber essas pausas, consegue perceber, inclusive, quando que é a sua vez, quando que é a vez do outro, né? E isso tudo tem também a questão de a gente potencializar pequenos gestos, pequenos olhares, pequenas situações em que já é uma comunicação, que a criança já tem uma intenção comunicativa através da música, e a gente conseguir, então, através dessas experiências, dar um significado, né? Transformar isso em uma intenção comunicativa, em palavras que tenham significado, e aí sim conseguir estimular as habilidades comunicativas. E também, obviamente, tem essa questão de motivação, né? A gente conseguir acessar essa criança e um cérebro que está motivado e atento para interagir, a gente consegue estimular e dar uma demanda de uma forma muito mais funcional e eficaz. Né? Então, dentro da fono, a gente usa como um recurso, né? É um meio, talvez, muitas vezes, para acessar aquela criança e conseguir, de fato, dar uma demanda que, às vezes, é um pouco mais frustrante para uma criança que tem um atraso de linguagem, de fala. Então, a gente pode usar também com esse fator motivacional. Ou seja, música e fono, um casamento perfeito. Que dá certo. Gurias, eu queria, para finalizar a nossa conversa, que vocês me falassem algo que vocês acreditam ser essencial para a real inclusão das crianças, não só dentro do ambiente terapêutico, mas também na sociedade como um todo. Vocês têm muita experiência com crianças atípicas, né, dos mais diversos espectros e neurodivergências. O que seria essencial e que mensagem vocês deixariam para que essa inclusão fosse feita de maneira adequada? Vanessa, eu acho que a sensibilidade ela é a palavra-chave quando a gente fala em inclusão. Perfeito. Porque eu penso que não adianta a gente preparar todo um conjunto de adaptações, a gente pensar, por exemplo, em recursos de comunicação alternativa, a gente pensar em rampas de acesso, vagas exclusivas, né? Se a gente não sensibilizar e a gente não educar toda a nossa sociedade de modo que se entenda a neurodivergência não como sendo algo negativo ou como sendo algo ruim, mas como sendo parte importante da nossa sociedade. A gente tem um aumento cada vez maior de diagnósticos de autismo e me parece que essa sensibilização ela se torna cada vez mais urgente exatamente por isso. A gente precisa treinar, a gente precisa capacitar, sim, profissionais ainda, a gente precisa conversar mais sobre o assunto, mas a gente também precisa sensibilizar a sociedade para essa inclusão realmente acontecer. Excelente. Sem sensibilidade, eu acho que a gente não vai ter esse caminho, a gente não vai ter essa inclusão efetiva. Perfeito.
E a mensagem que eu deixo é que eu penso que qualquer vitória, por mínima que possa ser, a gente sempre deva valorizar, né? É isso. É importante a gente não fazer comparativos, né? É importante a gente sempre centrar o olhar, e eu acho que isso para todas as famílias deveria ser fundamental, direcionar o olhar para aquele amor, para aquele desejo da maternidade, da paternidade. Perfeito. Né? E entender que toda e qualquer vitória, por menor que ela seja, ela é gigantesca no mundo daquela criança. É isso aí, maravilhoso. Obrigada, Nath. Carol? E eu acho que, para mim, essa questão da inclusão, ela parte de uma mudança de olhar, realmente, né? A gente conseguir potencializar o que tem de melhor, né? As potências dessas crianças, e a gente consiga fazer com que elas pertençam, né, nos lugares. Eu acho que isso é bem importante, esse olhar e entender que a sociedade faz parte disso, né? Não é só as famílias, não é só os terapeutas ou quem convive com crianças atípicas. A sociedade como um todo precisa estar mais sensível, precisa enxergar essa criança, né, que precisa estar nesses locais e, claro, precisa ter um ambiente adaptado, sensível, né, para elas, mas que elas precisam se sentir pertencentes, né, e essas famílias também. A família e a sociedade, ela tem esse papel, né, e a gente precisa se autorresponsabilizar também em relação a isso, para que a gente garanta essa entrada e, enfim, essa permanência, né, dessas famílias, dessas crianças, em onde elas quiserem, né, e cada um do seu jeito. Maravilhoso. Gurias, vocês são necessárias. Muito obrigada por terem aceitado o convite de conversar conosco. A gente que agradece. E esse é o Mentes que Inspiram, transformando histórias em inspiração e também em ação. Obrigada, gurias. Obrigada.